Neste dia 5 de abril de 2025, a Igreja Aliança do Calvário e o perfil Defesa do Evangelho divulgaram uma nota oficial sobre o pastor Paulo Júnior. Foi o próprio pastor Paulo Júnior quem fez o pedido de perdão no dia 26 de março de 2025. Agora, a Igreja, junto com a página Defesa do Evangelho, publicou um comunicado oficial em duas línguas, inglês e português. Eu vou ler agora para vocês a versão em português. Venha acompanhar comigo. Comunicado Oficial Franca, São Paulo, 5 de abril de 2025. É com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, devido à sua desqualificação ministerial. Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos 2 ao 5, Tito capítulo 1 do versículo 7 ao 9. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos do 1 ao 3, reconhecida por votação da membresia da igreja local. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamentos e confirmações. Buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras. Salmo 119, versículo 4. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 18, os versículos do 15 ao 18. E, especialmente, as orientações apostólicas de 1 Timóteo, capítulo 5, os versículos 19 e 20, sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrando em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Tito capítulo 1, os versículos do 7 ao 9. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos do 1 ao 3. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Efésios capítulo 5, os versos 25 e 28 e Efésios 6:4. Quando confrontado em amor sobre esses pecados num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando nosso conselho e agindo defensivamente. Êxodo, capítulo 20, versículo 16, Provérbios 6:14 e 19 Efésios 4:25. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu o seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pode ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Mateus, capítulo 18 e versículo 17. Após todos os aconselhamentos e reuniões relacionadas a esse processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se neste momento desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que por meio de votação, confirmou essa desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral em carta dirigida à igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais, YouTube e Instagram. Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos o submeter às Escrituras. Mateus, capítulo 18, os versículos do 15 ao 18, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Agora, uma vez que o processo alcançou o seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, ao orar e trabalhar para que nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Letra A. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa do Evangelho.
B. Em segundo lugar, esclarecemos, diante das especulações que circulam na internet, que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Se em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, excomungado ou coagido a deixar a igreja, tampouco retiramos a comunhão ou a amizade com ele e sua família. Porém ele e sua família decidiram, por vontade própria, mudar-se de cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico, sob a liderança de uma igreja batista reformada. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento, no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que produza mais frutos. João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Deus, o Filho, apacenta seu povo conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. Salmo 23, versículos 1 e 2. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. Atos, capítulo 3, versículo 19. A Sociedade Missionária Defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sob os seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo, ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar, para que a igreja local cumpra sua missão de ser sal e luz do mundo, proclamando as boas novas de que Jesus Cristo é o Senhor, para a alegria e salvação de todos os povos. Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16, Filipenses 2:11. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e da Sociedade Missionária, defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. Que Deus abençoe a todos. Conselho Pastoral, Igreja Aliança do Calvário, Conselho Diretor, Sociedade Missionária, Defesa do Evangelho. Gente, foram 10 páginas. Dá para ver que essa é uma igreja comprometida e responsável. Então é isso, o comunicado está aí. Não tem muito mais o que acrescentar. Tudo foi devidamente esclarecido. Muita coisa que mencionamos aqui também está presente na declaração feita pelo próprio pastor Paulo Júnior. A igreja vai continuar sua caminhada, a agência missionária também, e ele seguirá nesse processo de restauração, sendo fortalecido, protegido. Ele e sua família, em nome de Jesus, estão entrando em um novo tempo. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo momentos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.